Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aí com mais um episódio do Agropod. Hoje aqui com a nossa host. Chega a ser uma palavra meio difícil. Você viu, né? A Gabi. Como é que você tá, Gabi? Tudo certo? Tô tudo certo. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial que veio de Araçatuba. Ela é uma advogada rural, vai trazer um assunto muito interessante. Obrigada por você ter vindo, viu? Obrigada, pessoal de casa, por estar assistindo. E conta um pouquinho aí da sua história. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história e tentar levar informação para os produtores rurais. Bom, eu sou advogada, já trabalho com isso já faz um bom tempo. Na verdade, eu me formei, já vai fazer quase 15 anos. Estou um pouco velha, né? Mas não parece, não. Eu fico feliz. O Botox engana, né? Mas no agro, eu já estou também há mais de 5 anos exclusivamente trabalhando com agro, né? Então, comecei trabalhando em órgãos públicos, porque eu não tinha muita base. Hoje, as faculdades de Direito não nos fornecem base para trabalhar com agro, infelizmente. Eu pensava, eu preciso fazer veterinária, zootecnia, agronomia. E eu acho que eu até cheguei a prestar vestibular. Sorte que eu não passei. Porque eu confundia muito essa minha paixão, né? Os hobbies que eu monto a cavalo. Desde sempre eu sou apaixonada por cavalo também. A Gabi, inclusive, me conhece da prova dos 3 tambores. Sim, é isso. E, então, na minha época de 17 anos, aí pré-vestibular, eu tinha muita dúvida, mas eu achava que eu tinha que ir para as agrárias ali, para a área de agrárias. Acabou que eu fiz teste vocacional, apontou para a parte de direito ou jornalismo, sempre gostei muito de escrever. Eu pensava que eu ia ser uma ótima veterinária, mas eu ia ser uma agrônoma, mas eu era péssima em biologia. Parte sempre tem, né? Sempre. Parte de contas, assim, nunca tive vocação. A minha vocação sempre foi escrever, redação. Na época, eu nem era tão boa em conversar, em falar, a minha oratória não ia tão bem, porque eu era muito tímida na época de escola, mas quando eu pegava um papel, eu conseguia desenvolver. Eu conseguia me expressar, eu conseguia ser firme, tudo eu conseguia colocar no papel. Então, eu sempre me destaquei muito nessa parte de redação, interpretação. Enfim, aí no teste vocacional acabou apontando para essa área, direito ou jornalismo. Tava tendo um probleminha com a faculdade de jornalismo, falava que não precisava mais de diploma e tal, eu fui ficando em dúvida. Falei, vou fazer direito. Tinha uma faculdade de direito boa, conceituada na minha cidade, em Araçatuba. Eu não queria ir para fora, porque na época eu tinha cavalo lá, tudo já pensando no já conheço um pouco dessa história. Aí eu falei, não, vou unir o útil ao agradável. Estão falando que eu tenho vocação pro direito, tenho faculdade em Araçatuba, eu vou fazer direito. Os primeiros anos, assim, nossa, foram um saco. Filosofia, sociologia, assim. Quase que eu abandonei a faculdade. Acho que sei lá, né? 70% da minha turma, acho que vazou, desistiu. Mas ainda bem que eu continuei, que depois fui me encontrando, comecei a fazer estágio, fui tendo contato mais com a área prática, enfim. Fui bem na faculdade, me formei. E quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio com o juiz, depois eu fiz estágio com o promotor, eu fui prestando concurso porque eu pensava em ser juíza nessa época, né? Todo mundo falava, tem que prestar concurso, porque é difícil trabalhar como autônomo, ser advogado, tem que ter uma estabilidade financeira. Então, a gente é muito imaturo, né? A gente vai tentando seguir, né, a massa, né? O que todo mundo está falando. Então, eu prestei concursos de estágio, trabalhei em órgãos públicos. Quando eu me formei, eu fui para a prefeitura, trabalhei na Câmara e na Prefeitura, porque foram as oportunidades que foram aparecendo. Uma vereadora me chamou para ser assessora dela na parte jurídica, e era um salário fixo, né? Para uma recém-formada, eu falava, vou abrir um escritório e vou aceitar um emprego. Né? Aceitar, pelo menos por experiência. Exato, vou, né? Preciso criar uma bagagem, vou entrar. Trabalhei com a vereadora há muitos anos, depois essa vereadora passou a ter um cargo, passou a ser secretária do prefeito, que assumiu depois da próxima gestão. E aí eu trabalhei como diretora da Secretaria de Assuntos Jurídicos em Araçatuba, mas tudo na parte de direito público e tal. Eu tinha algum contato com a parte de direito agrário, mas pouco, porque a gente licitava alimentos da agricultura familiar. A gente tinha a Secretaria também do Desenvolvimento e Agroindústria, mas não era o meu foco. Eu estava ali na Secretaria de Assuntos Jurídicos trabalhando mais com tributário, licitação. Depois eu trabalhei na parte de licitação na Secretaria de Educação também. Enfim, eu fui feliz, assim, eu gostava do que eu fazia, mas sabe quando você sente que você ainda não é aquilo, assim? Eu trabalhava para o prefeito, acreditava no que eu estava fazendo, mas ainda não me sentia 100% realizada, né?
E aí, quando eu percebi que eu não tinha mais muito para onde crescer, eu era um cargo comissionado, não tinha previsão de ter concurso ali, que eu pudesse ingressar e tal. E ainda bem que eu também não prestei concurso e não entrei no serviço público, que eu vi que eu não tenho perfil para ser funcionário público. Eu gosto de empreender, sabe? Eu gosto de prospectar cliente, estar conversando, enfim. Eu acho que meu perfil é outro, então tudo foi encaminhando. A gente ainda não tem a maturidade para perceber, mas... Mas com a experiência a gente vai percebendo. Aí os caminhos vão levando a gente, né? Parece que não fui eu que escolhi, os caminhos foram me levando. E aí chegou um momento que eu decidi sair da prefeitura, achei que já não tinha mais pra onde crescer, eu queria mais, eu nunca consegui ficar parada no mesmo lugar, acomodada, assim, sabe? Sempre movimento. Eu acho que eu tô entendendo, acho que eu sou muito desse jeito. Não é? E o funcionário público, ele gosta de ficar assim, o funcionário público, coisinha só ali. Sim, ele quer uma estabilidade, ele quer uma estabilidade, ele quer sossego, né? Quer trabalhar em horário marcado, bater o ponto não dele. Existe, né? Pois é, pelo menos pra mim não, né? Pra mim também não. Pro meu tipo de pessoa, eu não consigo. Eu faço várias coisas diferentes também, várias. Às vezes mudo de profissional do nada. Isso é bom, a gente ficar muito parada. Eu gosto de algo dinâmico também. Muito. E aí foi aí que eu fui, como eu não tinha campo para eu trabalhar como advogada nessa área em Araçatuba, porque trabalhava com licitação, então eu falei, eu vou para São Paulo. Assim, foi uma coisa que eu nunca me vi morando em São Paulo, tanto que eu nem fiz faculdade lá, as melhores faculdades de direito estão lá, mas eu não fui para lá porque sabia que eu não ia conseguir, mas chegou um momento que eu falei, preciso de um novo desafio, preciso buscar uma coisa nova e vou para São Paulo. Então eu fiz entrevistas em escritórios lá, fiz em Campinas, em São Paulo, me chamaram primeiro em São Paulo, exonerei da prefeitura, larguei tudo, eu tinha quinquênio para receber, sabe? E aí eu larguei tudo, porque o escritório não podia esperar. Sim. Fui. E aí fiquei lá em São Paulo, trabalhava com parceria público-privada, licitação de metrô, aquela correria, aquele escritório cheio de gente. Nossa Senhora, aquilo lá para mim foi uma fase muito difícil, acho que foi a pior fase da minha vida. Sendo bem sincera. E aí veio a pandemia. Rapaz, a hora que veio a pandemia, eu queria sumir de lá. Minha vontade era, sei lá, sair correndo daquele prédio, sair correndo daquela cidade, me teletransportar pra roça, pro mato, pro interior. Falei, não aguento mais ficar aqui. E agora, ainda de home office, eu vou ficar louca. E aí, as coisas não foram dando certo, eu não estava feliz. Eu falei, vou embora. Também, aí voltei para Araçatuba. Aí eu pensei, e agora? Tô em Araçatuba, não tenho mais meu trabalho, eu pedi minha exoneração, não tenho mais emprego. O que eu vou fazer? Vou começar do zero? Porque quando eu formei, eu tinha até, acho que eu pulei essa parte, mas eu cheguei a abrir um escritório com 3 amigas, 3 sócios, só que eu nunca nem fiquei à frente. Eu acho que foi bem na época que eu conheci você, foi bem nessa época. Pode ser, eu estava recém-formada, abri um escritório, mas aí minhas amigas ficaram tocando lá, porque eu trabalhava na Câmara, não tinha muito tempo, e aí depois uma foi trabalhar na área trabalhista, outra queria ser juiz, acabou que... E eu, dedicada ao meu trabalho na prefeitura. E agora, quando eu voltei, finalmente, foi a hora que eu falei, não, agora eu vou abrir o meu negócio e posso fazer o que eu gosto, o que eu sempre quis. Só que aí, como é que... Foi um negócio muito difícil para mim, e eu fiquei muito insegura e com muito medo, porque na faculdade a gente não tem contato com direito agrário e do agronegócio. Pelo menos na minha faculdade não teve. Pouquíssimas faculdades têm essa disciplina, sabe? Então eu falei, gente, é uma coisa que eu amo, que eu sempre quis fazer, mas eu não sei nem por onde começar. O que eu vou fazer? E por sorte, pandemia deu acesso a muito curso de qualidade, porque tudo ficou à distância, né? Sim. Então eu podia ter acesso aos melhores cursos de direito do agronegócio, a pós-graduação, todos os cursos de capacitação eu consegui fazer. E aí eu comecei a me capacitar, fui me capacitando, abri o escritório, né? Era tudo na era digital. Eu falei, preciso montar um Instagram, um site, preciso divulgar. Falei, já preparada, achando, nossa, vai demorar, do que eu vou sobreviver, né? Eu tenho essa reserva, mas, né, vou começar meio que do zero, tudo de novo. Mas, assim, fui surpreendida, assim. Foi muito rápido que eu comecei a ter cliente, muito rápido as coisas foram acontecendo. Isso foi bom. E aí, desde então, acho que foi 2019, 2020, eu só trabalho com advocacia para produtor rural, pro agronegócio. As coisas foram acontecendo e a hora que eu vi, eu já estava com uma boa carteira de clientes, eu já tinha bastante trabalho. E aí comecei a participar dos eventos, as pessoas começaram a me chamar para dar palestra, para divulgar o que eu fazia, para participar de eventos nos sindicatos rurais, e assim foi. E aí hoje estou aqui falando com vocês até sobre isso. E foi exatamente por isso que a gente chamou você,
Tudo muito automático, assim, sabe? As coisas foram acontecendo. E muita gente não conhece essa área mais, questão da advocacia rural. Por isso que a gente queria trazer um pouco no podcast aqui. É difícil ter algum advogado que só faz isso. E em Araçatuba mesmo, ótimos advogados, porque lá tinha uma faculdade de Direito a Toledo, muito conceituada. Só que eu nunca passei na frente e vi um escritório lá que é Direito do Agronegócio. Não, é mais empresarial, outro mais essa questão. Eles até pegam, às vezes, uma pasta dentro do escritório para tratar disso, mas nada. Eu nunca vi um escritório específico que só faz isso. E eu só faço isso. Eu só trabalho com agro, só trabalho com produtor rural e empresa do agronegócio. E graças a Deus eu consigo me sustentar e deu certo só fazendo isso. Porque há uma escassez enorme de advogado especializado nessa área. Eu imagino. Pelo que você está falando, eu tento imaginar. E o mercado do agro é muito vasto. É muito vasto aí o que a gente tem. Sim. E precisa de muito. Não só na área do trabalhista ali, mas também de adjuvantes que vão ali por trás. Também a parte de terras também, que se eu não estou enganado, você também vai fazer também esse tipo de serviço, né? IATR, a base de CAR e tudo mais. E tendo essas bases de documentação, mais especializações você também fez dentro do agro ali, ou tem algumas outras coisas que já vem direto com o curso que você fez? Olha, eu comecei fazendo... Eu entrei acho que os primeiros cursos que eu fiz, se eu não estou enganada, eu entrei para a Academia Brasileira do Direito ao Agronegócio, que chama Ábrada. Que ali são vários advogados de todo o Brasil que trabalham com isso, cada um na sua área. Porque a gente fala direito ao agronegócio, parece que é só uma área, mas dentro do direito ao agronegócio tem inúmeras áreas. Tem a parte de aposentadoria, do previdenciário, a parte do tributário, que você bem mencionou aí, o ITR e tal, que hoje a gente fala muito de planejamento tributário, a reforma tributária. Tem a parte de família e sucessões, porque muito também tem se falado sobre preservação de legado, né? Planejamento sucessório, não criar herdeiros, formar sucessores para que o patrimônio, para que o legado permaneça na família, né? Porque estão dizendo por aí, e com muita razão, que as fazendas, elas não vão mais chegar na terceira geração, sabe? Que está cada vez mais difícil preservar isso, né? Então, comecei mais para essa área que eu achava que o pessoal precisava mais da minha região, da parte de planejamento sucessório. Fala em hold rural. Mas essa questão é mito ou não? Eu penso que não. Essa que não consegue deixar para a terceira geração. Tem dados que apontam que não vai ter. Por isso que hoje eles dizem que um dos profissionais mais importantes de uma fazenda é um profissional da gestão, da parte de administração. Então é onde que você entra a questão da parte do seguro, então? Também. Da parte do seguro rural. Sim, o seguro... Por que muito se diz que as fazendas não vão chegar mais na terceira geração? Primeiro porque as coisas, elas não é mais como antigamente, né? As coisas vão ficando mais difíceis, mais competitivas, muita tecnologia, e alguns não acompanham, né? Alguns produtores rurais, eles não passam o bastão. E quando a pessoa tem um pensamento retrógrado, alguns produtores rurais mais antigos, mais velhos, eles não acompanham a evolução, ele vai sair do mercado. Né? É difícil você se manter numa atividade onde tudo mudou. O que dava certo na época do pai, do avô, hoje não dá mais, né? A gente pode ver pela pecuária. Sim. Antigamente a pecuária não era tão exigente, né? E era uma atividade de baixo risco. Hoje você compete com a cana. Lá na minha região você compete com a agricultura. Então você tem que se tecnificar, você tem que evoluir, você tem que estudar gestão. E a parte... E para você trazer uma segurança para o seu negócio, o primeiro ponto que eu acho mais importante dentro de uma fazenda, que eu falo isso com pouco tempo, assim, dessa experiência que eu tenho, mas eu falo assim com certeza absoluta, é investir em gestão. Você tem que incrementar a gestão, transformar em números, sabe? Não adianta ficar indo... às vezes, na maioria das vezes, o produtor rural é muito bom no que ele faz, né? Ele não é um aventureiro, ele tá nessa atividade há gerações, né? Sim. Vem desde o avô dele e tal. Então, ele provavelmente é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom na lida com gado, às vezes ele é muito bom também na agricultura, se ele já trabalha com isso há muito tempo. Só que se ele não traz isso para a ponta do lápis, ele vai falhar e muito, né? Com certeza. Se ele tá misturando o caixa dele, pessoa física com pessoa jurídica, tá misturando o que é da pecuária,
o que é da agricultura, uma hora ele não vai aguentar, ele vai deixar de crescer. Porque hoje está tudo muito complicado, né? Aumentou muito o custo de produção, o risco climático é gigantesco. Então... Concorrência também. Sim, você está competindo com tudo, com o seu... A concorrência eu acho que não é tão assim no mercado, acho que, tipo, lógico, existe a concorrência, mas eu acho que não é um dos maiores fatores que cometem e faz a degradação da produção em si. Eu acho que o maior mesmo são os suscetíveis, as gerações futuras realmente, e a base da gestão. Porque se você não tem realmente uma gestão, você acaba definhando o seu patrimônio ali. E isso é normal em qualquer no agro, em qualquer tipo de arte também empresarial, área que você vai atuar, isso realmente vai acontecer. Sem dúvida. O problema do agro é que nas empresas, eles já veem aquilo como uma empresa, né? Já tem tudo na ponta do lápis, já pensa, é o meu negócio empresarial. A maioria, assim, tem uma mínima organização, né? Porque já trata como empresa. Agora, o produtor rural, ele não se vê como empresário. Né? Muitos não se veem como empresário, só que ele é um grande empresário, né? Hoje o agro representa aí cerca de 25% do nosso PIB. Olha, né? Um pouquinho mais ainda? Tá chegando já. E já foi mais, né? Já. Era 1/3 da produção do país, do PIB do país, né? 1/3 ali era só. Já chegamos a quase a metade. Só que os nossos produtores rurais, eles ainda, né, parece que não estão se enxergando. Muitos já se enxergam, já estão aí na gestão, mudando tudo, se modernizando, mas muitos não se enxergam como empresário. Onde a gente vê muito é o pessoal que está vindo da cidade para o campo e aí implementa a gestão, realmente a tecnologia, onde faz funcionar mais do que a geração que veio do passado. Veio passando de pai, de neto para filho. É que é diferente da pessoa que já do rural para o rural mesmo, passou de geração para o rural. Então, assim, o meu avô trabalhou dentro de um sítio. E aí, como do pouco conhecimento que ele passou para geração. E quem sai do rural tem mais amplo, né, a mente, talvez também. E a gente percebe que antes, pelo menos na minha época, assim, eu sou de 1990, o meu pai, ele vem de família de produtores rurais, e eles não queriam trazer os sucessores, os filhos, para o campo. Era como se fosse uma vergonha. Não, vai estudar. Vai estudar, não mexe com isso não, que isso aqui não dá futuro pra ninguém, que não sei o quê. Gente, agora mudou, Agora mudou. Agora vai estudar, se capacita e faz uma faculdade e volta pra cá me ajudar. Né? Eu preciso de você aqui, preciso de modernidade, preciso de mais conhecimento, não é? Mas não são todos os pais que têm essa mentalidade aberta. Eu não tô julgando a criação de nenhum pai aí, mas tem pais que se... soubesse conversar com o filho e o filho soubesse conversar com o pai, essa junção dos dois com certeza ali faria uma total diferença na produção ali deles. Mas é muito difícil essa conversa, né? Pelo menos dos meus clientes, rapaz, meus clientes, é muito difícil um filho que consegue trabalhar com o pai. Pelo menos, se tem, ainda mais quando tem uma fazenda. Se for um único eu tenho experiência familiar. Não é fácil. Não é fácil mesmo. É muito difícil, não é? É um grande desafio. E quem consegue, né? Quem vai se alinhando ali, tem a chance de dar certo, né? É porque, assim, são gerações diferentes. Né? O seu pai ali conviveu, aí você tá querendo crescer, só que ele não enxerga o seu tipo de pensamentos, e é onde tem rixa familiar. E aí você sempre tem que estar provando alguma coisa pro seu pai, né? Provando, é isso, mas tá bom. É uma luta diária. Mas acho que essa é a regra. Você tá nessa prova com seu pai também ou não? Não, com meu pai não, meu pai... Eu acabei seguindo... Hoje meu pai não é mais produtor... Na época ele era produtor rural, né? E eu era criança quando ele vendeu a fazenda. E eu acho que a minha vontade de ter ido trabalhar com essa área de... Porque acho que eu nem falei ainda, mas o meu carro-chefe hoje no escritório é a parte de renegociação de dívida rural. De evitar a perda do patrimônio por parte dos bancos, sabe? Isso de deixar o patrimônio na família por... E isso está acontecendo muito hoje em dia.
Sim, a crise, né? A crise, né? Por causa da A crise. gente já vem passando por uma crise. Então, meu pai não teve problema com endividamento na época dele, porque meu pai sempre foi ele foi muito seguro, mas ele assim, é uma pessoa que nunca conseguiu dever. Mas ele devia ter feito ele devia ter segurado o patrimônio dele, sabe? Então, ele acabou vendendo a fazenda, depois ele acabou meio que saindo da atividade. Hoje ele tá aposentado, meu irmão tá na atividade, aí ele ajuda o meu irmão. Mas se meu pai tivesse fazenda até hoje, com certeza eu tentaria ajudar na gestão. E como meu pai não está mais nessa área, eu tento ajudar o pai dos outros, sabe? A não perderem um patrimônio, a preservarem um patrimônio e evitar que, por uma besteira, por falta de conhecimento dos seus direitos, por falta de conhecimento da lei ou por estar mal assessorado, que eles percam a fazenda, sendo que não precisava perder. Sendo que a fazenda podia ter ficado ali, sabe? Que ele poderia, por exemplo, conseguir 1 ano, 2 anos, 3 anos a mais de prazo para pagar uma dívida e não precisava ter vendido ou ter perdido o imóvel dele. Mas esse assunto é muito importante de falar. Opa, caramba. Sim. Muitas vezes o cara pega um crédito rural ali, ó, juro de... Não sei quanto que tá o juro hoje no banco. Médio produtor também 8%, um Pronamp. Nossa, aumentou desse tanto. Eita, eu peguei juro... E, na verdade, e acabou o recurso, né? Vocês viram que o governo soltou semana passada, suspendeu todas as linhas de crédito. Aí o setor... Suspendeu tudo. Fazem uma propaganda gigante. O crédito subsidiado o crédito rural, que são as linhas Pronaf, Pronamp e a linha de recurso até 12%. Mas faz uma politicagem, né, em torno do Plano Safra, diz que vai liberar, não sei o quê. E aí o produtor vai lá no banco, no começo até consegue alguma coisa, mas é muita burocracia, uma dificuldade. Depois, cadê aquele recurso que falam que tá lá? Não consegue mais. Antes de suspenderem, eu tenho um produtor rural que já não estava conseguindo mais pegar dinheiro em banco. E precisa... O que me deixa muito indignada, eu fui recentemente uma entrevista em Araçatuba com um radialista para divulgar um evento que a gente ia fazer na OAB de lá, na comissão. A gente tem uma comissão do agronegócio, né? Uhum. E aí o radialista só estava lá para divulgar. E aí ele perguntou qual era o tema da minha palestra. Eu falei, eu vou falar sobre endividamento rural, renegociação de dívida. Aí ele falou assim para mim, mas você vai ensinar a dar calote, a produtor rural não pagar a dívida? Já não basta a esmola que recebe do governo? A hora que ele falou isso pra mim, eu comecei até a suar frio. Vou falar um negócio aqui que eu comecei até a passar mal, assim, sabe, por dentro. Imagina. Então, o desconhecimento é absurdo. Tem um professor meu que ele fala, e com muita propriedade, que não é o governo... O produtor, não é o produtor rural que depende do governo, é o governo e o Brasil que precisa do produtor rural. Então, esse crédito que eles falam que é subsidiado, na verdade, não é. Nem poderia. Eu estava lendo um artigo de um advogado amigo meu que ele até fala que ele não considera que esse crédito rural é um subsídio, porque subsídio é tipo você dá e não tem uma contrapartida. E no caso do agro, tem uma tamanha contrapartida, porque a gente sabe que é o setor que sustenta a nossa balança comercial, né? Que o Brasil depende 100%. Então, o Brasil tem que colocar aporte, tem que incentivar, porque é o que segura a nossa balança comercial, é o que segura o nosso PIB, né? Então, e falta, né? E não é suficiente. Agora, semana passada, eles suspenderam as linhas de crédito, do crédito rural. Depois, o setor produtivo pressionou, voltaram atrás. E o produtor rural precisa desse crédito para plantar, para comprar gado, porque senão, apesar de ter o patrimônio imobilizado, eles não têm liquidez. São ciclos muito longos, né, de cultura e tal. E depende do tempo. Exatamente. Além de todos os problemas que o empresário comum tem, que é lidar com alto custo de produção, instabilidade de commodity, o produtor rural tem uma empresa a céu aberto, então ele está sujeito a intempéries climáticas, aos riscos agrobiológicos. É uma atividade muito mais desafiadora, né? Muito, muito. E só no Brasil acontece isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles colocam um dinheiro com crédito, com juros muito mais barato e tem muito mais recurso para os agricultores de lá. E a gente ainda ouve essas besteiras aqui no Brasil. A gente ainda é obrigado a engolir, né? Porque há desinformação. Por isso que eu tô muito feliz de estar aqui hoje, para a gente estar, levando informação. Era exatamente por isso que eu amei convidar você aqui para cá. O mais engraçado é que aí pega esse dinheiro, que é um subsídio, e empresta para outros países. Esses outros países fazem o uso e aí não paga, e o produtor interno nosso que leva a culpa.
Isso que é complicado. Irresponsabilidade fiscal, né? Sem entrar na questão política, né? Mas o que a gente precisava no Brasil, além de aumentar, né, o dinheiro para o crédito rural, seria também para o seguro rural. Porque se eles dizem, né, que a gente alonga muito a dívida, que a gente não está conseguindo pagar a dívida em dia, é porque não tem um seguro rural acessível também. Porque um mitigador de riscos evitaria a inadimplência nos bancos, né? Com certeza. Com certeza. Então é um outro ponto que precisa trabalhar, né? Também no nosso país. Mais um probleminha. E essa parte você também faz. Passo a passo vai dando certo. A gente tem que acreditar, né? Senão a gente muda pro Canadá, igual eu tava lá. Verdade. Conta um pouquinho da época no Canadá. Depois nós voltamos pra essa parte do jurídico. Vamos falar sobre o assunto do Canadá, que eu fiquei interessante. Como foi a viagem lá? Verdade. Como foi a viagem lá no Canadá? Lá, você tava perto de Montana ali. Eu tava contando pra vocês, tava no Yellowstone da vida real lá. É uma baita de uma experiência, assim. Você se sente dentro de um filme, aqueles celeiros vermelhos, assim, sabe? Tirei um monte de foto na frente do celeiro. Tipo, que pra eles é tudo normal. Aquelas casas bonitas, assim, rústicas. Chalés, né? Aquela lareira. Aí, no começo, eu cheguei lá, ano passado, foi minha segunda vez, né? Porque meu marido tem ido prestar serviços lá com mais frequência. E eu, como sou advogada, meus clientes são do Brasil, né? Tô trabalhando aqui no Brasil, não posso ficar muito tempo lá, né? O home office me permitiu ficar um tempo, mas não muito. Eu fiquei, em 2023, eu fiquei um mês, que foi no inverno, fiquei em dezembro, que foi no recesso do fórum, né? E agora, em 2024, eu fiquei 4 meses lá. Cheguei no outono, em setembro, e voltei na virada do ano. No dia do ano novo, eu tava viajando. Aí voltei pra cá. E aí cheguei lá no outono, o clima tava gostoso. Falei, que beleza, até que não é tão frio igual eles dizem, né? Aqui acho que dá pra ficar, né? Aí a gente morava num rancho lá, fui com a minha filhinha, ela se divertia, eu saía lá, tinha um cavalo assim na frente, tudo muito bonito. Você vê muito bicho, né? Passando aqueles elk, alce, lobo. Eu via lobo também direto. Lobo você vê assim, igual cachorro, assim. Não. Realmente é muito bonito. Na porta de casa. Que a gente fica meio... uma vez apareceu um bicho peludo na porta da minha casa também, que eu agora não vou lembrar o nome. Parecia um porco-espinho. Tipo koala. Não é não, koala não. Eu sabia que não era um koala. Eu tava em dúvida se era um porco-espinho ou se era... Como chama o outro bicho? Já deu mais um meme aqui agora. Eu falei, vai de bicho diferente, vai que tem. Eu vou te mostrar a foto do bicho. Eu sei que é um bicho... Depois eu procurei na internet. Era um bicho carnívoro, Gabi. Um bicho fofo, que parecia fofo. E soltava um fedor. Depois tinha um gambá. E aí, esse bicho entrou em luta com um gambá. Um ficou em pé de frente pro outro e soltou um fedorzão que entrou até pra dentro de casa. Sério, deu dor de cabeça pro meu marido. Deu dor de cabeça. Porque acho que o negócio do aquecedor fica porque a casa toda com calefação, né? Senão você morre congelado lá dentro. Então entrou o fedorzão pra dentro, ficou 2 dias com dor de cabeça. Esses bichos. É muito bicho. A fauna é muito legal. Você parece dentro de um filme. Isso vai ser legal, mas E outra curiosidade lá, o povo... É que eu cheguei no outono, depois fui vir no invernão bruto, né? O pessoal lá, quem anda de carro, diz que carrega cobertor, casaco, um monte de coisa dentro do carro, porque se o carro pifar a bateria e você não conseguir desligar o aquecedor, você morre congelado, né? Então, todo mundo sempre deixa dentro dos carros um monte de coberta. Caraca. Fica a dica aí pro pessoal que for pra lá pro Canadá, ó. Menos 40 aí, ó. Quem sabe achou um quarto? Eu não sei como que sobrevive esses bichinhos lá. Mas sobrevive. Mas é isso, lá é muito, muito gostoso, é um lugar muito bonito, vale a pena conhecer, só que o frio, assim, é um negócio fora de base. É um frio que o pessoal congela a ponta do nariz, a ponta dos dedos, assim. Tem aquelas motos de neve. Um dia meu marido foi andar com essa moto de neve, porque ele tinha que procurar uma vaca que estava perdida lá.
Imagina a cena. O pessoal anda muito a cavalo, só que não é igual aqui, sabe? Que aqui a gente vê nas fazendas, o peão já sai montado do cavalo, né? Ele vai no quartinho de arreio lá, atrai no cavalo e sai pro pasto montado, né? Lá não, eles levam tudo de trailer. Que acho que é muito pouco, eles economizam tempo, sabe? E é tudo muito grande, então eles só ficam andando de trailer. Aí vai no lugar onde precisa fazer o trabalho, desce, leva o cavalo, sei lá, dentro do trailer. Aqueles trailer é um boiadeiro, e aí desce o cavalo, faz o negócio, coloca o cavalo no trailer de volta. Fez esse negócio de ficar andando cavalo. Eu achei que era mais andando mesmo por ali. O povo perde tempo. Não, o trem lá é meio puxado, é uma correria. Faz uma agilidade. E agora no inverno lá, escurece 4 horas da tarde, 4h30 já tá escuro. E tem que agilizar. É um dos lugares onde tem o maior índice também de depressão, né? A população lá. Deve ter, viu? E de alcoolismo. Porque a vontade que dá de ficar tomando uísque. A cerveja, Gabi. Pensa numa cerveja boa, artesanal. E o povo não toma cerveja gelada, não. Tudo cerveja meio temperatura ambiente, sabe? Ou então você deixa tudo lá na garagem. E você põe lá fora, ela congela, né? Você tá na temperatura ambiente, menos 40 graus, se você não beber, congela. Tem que ter com as duas mãos assim, bebendo ela aí. Quando os meninos de lá vieram nos visitar aqui no Brasil, eles falam, a gente com aquela cerveja, sabe? Trincando, branca, assim, né? Ele todo de gelo, eles super estranharam. Falaram, gente, pra que isso? Porque o que ele tomar vai ser muito do ambiente de lá, né? Toma cerveja quente. Não, mas só pra também deixar específico o negócio de parte de depressão, países mais frios, que tem menos densidade de luz, o pessoal de casa entender. Depois dá um corte, ele fala, vixe, lá os caras estão falando de depressão. O pessoal do Canadá é depressivo. Começou... Não, os países onde tem gelo e onde tem menos densidade de luz, a probabilidade de maior pessoas ter problemas psicológicos ali. Realmente você é um gênio, viu? É muito ruim. É muito ruim você não ver o sol, sabe? Depois que começou esse gelão lá, você tá num lugar lindo, maravilhoso. Mas depois que começou esse invernão e eu não comecei, ai, que linda neve, ai, tirando foto, filmando, coisa mais linda, encantada. Chegou uma hora, que lá, branco, neve, nevasca. Eu só queria um raio de luz, assim, de sol. A vista, o olho da gente dói. Você olha assim, era um lugar muito plano, você via as coisas longe, você só via tudo branco, gelo, você não enxergava nada além disso, sabe? Então vai dando um negócio esquisito na gente, sua visão começa a doer, sabe? E você não quer mais sair de casa, porque pra você sair, não tem mais o que, né? Você vai sair lá, não tem tem que colocar não tem, a paisagem começa a ficar tudo igual, e tudo vai escurecendo muito cedo, vai dando uma sensação esquisita na gente mesmo. É que logo eu vim embora, porque eu não sei o que ia ser de mim, não, eu também passar muito tempo naquele gelo. Mas eu com problema psicológico. Eu tenho que ir na terapia em dia, né? Eu já podia voltar pra ecoterapia, né? Concordo plenamente. Passava lá na Gabi, lá. Eu até andei a cavalo um dia lá no meio da neve. Falei, quero ter uma experiência, andar a cavalo. O cavalo lá tem que pôr ferradura de gelo, viu, Gabi? Tem que pôr uns cravos, senão escorrega. Tudo diferente. A experiência do cavalo na neve foi bom? E perguntei até pro João Lucas, meu marido, que é veterinário, porque lá não tinha baia. Tinha um celeiro lá, legal, tudo, mas os cavalos ficavam soltos. E aquela nevasca, aquele frio, eu falei, João Lucas, a égua chamava Roxy. Falei, vamos tentar fazer uma baia pra Roxy, colocar ela pra dentro e tal. Eu não tô conseguindo olhar essa égua as cascos cheios de gelo, um monte de neve em cima dela, assim, coberta de neve. E aí, a gente até colocou, mas depois nós perguntamos pro pessoal lá, eles disseram, não, nunca guardamos, nunca recolhemos pra baia, nunca aconteceu nada. E aí o João Lucas foi procurar saber, diz que os cavalos, eles têm um termorregulador que suportam temperaturas de tipo menos 40 até 40 positivos, sabe? Eles conseguem se adaptar. A vários tipos de climáticos, eles conseguem mesmo. É do mais 40 ou menos 40? É isso? Foi o que a gente pesquisou e que tava no Google. Mas é por isso que eles têm essa troca de pelo. Quando eles têm a nossa região, que é uma região mais quente, o pelo deles são mais lisinhos. E lá os pelos deles são maiores. Fica igual um urso. Você põe na mão, afunda assim, ó. São mais crespo e tal. Eles pode ser a mesma raça do cavalo. Mas mudar a diferença climática, a diferença deles são... É impressionante. O que é a natureza, né?
Eu vi e a gente fica se perguntando, no inverno, como que eles bebem água? Porque para os animais, para a criação do rancho, né, os funcionários, os proprietários ficam quebrando gelo. Vai com uma foice lá e quebra gelo para eles poderem beber água. E esses animais silvestres aí e tal, bisão, animais da natureza, né? Até perguntei pro meu marido também, ele disse que o pessoal lá que eles comem gelo, lambem gelo. Porque não é a mesma coisa, lógico, mas ajuda a se hidratar, né? Fica comendo gelo. Mas só que também tem muitas fontes termais também. Como é a região de montanha onde vocês estavam, tem fontes termais. Então, nas fontes termais, onde também tem muito minerais. Por conta do aquecimento ali e tal. Porque essa também é aquecido ali da crosta terrestre. E aí faz esse aquecimento, também solta minerais, onde que eles também vão lamber e acabam já bebendo uma água ali, aquela água um pouco mais morna, mais quente, que vai descendo e depois vai formando aqueles riachinhos. Uhum. Não, é impressionante. Não, é pra você ver, mas a natureza é perfeita. Perfeita. E quando não consegue realmente, aí vai lamber os gelos que estão ali nas árvores, no beirado de rocha. Você tem bastante conhecimento. Ele deve ter passado um período lá também. Não, cheguei. Tô achando que você É o Discovertino da vida. Teste de sobrevivência. Bom que você não vai passar apuro lá, porque olha, pra mim tudo era... Largados e pelados, tá vendo? Agora tá compreendendo. Bom, mas conta mais sobre esse negócio de seguro também, até o pessoal de casa entender como que funciona. Você falou também sobre hold familiar dentro do agro. Essa aí eu já tinha ouvido falar na base empresarial e tal, mas a hold no agro eu nunca tinha ouvido falar, não. Hoje não tá mais na minha primeira área de atuação, porque eu estava até comentando pra Gabi. Foi um tema que foi o primeiro que eu me especializei quando eu vim para essa área, mas não tinha demanda. O cliente não me procurava para fazer holding rural. Por quê? Porque é muito difícil planejar, né? Pior que acho que a única certeza, até o professor meu no curso falou isso, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai do pagamento de imposto e da nossa morte. Sim. Então a gente sabe que a gente vai morrer. Todo mundo sabe que a gente vai morrer, só que a gente não se prepara para isso. Sim. Né? E a gente devia começar a se preparar. E aí, na minha região mesmo, eu tentei vender planejamento sucessório, hold, alguns clientes procuraram, andei fazendo alguns planejamentos sucessórios de doação em vida e tal, mas não tinha tanta procura, igual tem a parte de crédito rural, que é a parte de endividamento, porque ele está com a corda no pescoço, né? Então, a gente ainda percebe muito na nossa cultura que o meu cliente, produtor rural, ele procura o advogado, muitos acham que advogado é sinônimo de problema, né? E na verdade, a gente tem que colocar na cabeça, Vocês são a solução de tudo isso. Que a gente pode trabalhar no preventivo, no consultivo, que é o melhor dos mundos, que é o ideal, né? Antes de chegar a um certo problema também. Sim, porque aí o problema você vai lidar de uma forma estratégica, você vai ter tempo hábil para resolver e com certeza vai ser uma solução muito melhor. Mas o que eu vi na prática foi que as pessoas chegavam até mim com a corda no pescoço. Então era difícil eu conseguir sobreviver só fazendo planejamento sucessório, hold, que é algo muito interessante também. Então, por isso que eu acabei sendo o meu carro-chefe, eu passei a ser especialista e fazer quase, eu acho que 80% da demanda do meu escritório é de alongamento de dívida rural, renegociação de dívida rural, que foi o que chegava até mim. E contratos também de arrendamento, de parceria, que isso é do dia a dia do produtor rural, né? Sim. A gente fazer um contrato seguro, porque você evita um grande problema lá na frente. A gente parece besteira com um contratinho do Google, mas não é. Não é. Não é nunca. Cara, é que porque também, vamos colocar lá, com certeza você já deve ter visto. Vamos supor, arrendou pra cana. Aí se no contrato não tem nada específico lá que quem fez a locação da terra vai ter que fazer a reforma do solo. Cara, o cara vai te entregar o solo do jeito que ele quiser. Se ele arrebentar o seu solo, não vai ter mais nenhum nutriente, ele te entrega daquele jeito. Se não tiver escrito por contrato, o cara não é obrigado a entregar. Exato. E aí você perdeu todo o seu lucro do arrendamento, você tomou prejuízo. E tem aquela questão também dos contratos, que tem no Estatuto da Terra prevê que você 6 meses antes, 180 dias antes do término do contrato, você tem que notificar o seu arrendatário para ele manifestar o interesse em renovar o contrato, ou você pode retomar a área, se você usar para uso próprio ou de familiar, ou se tiver uma proposta melhor, mas ele tem o direito de preferência. Se você dorme e deixa passar esse prazo e não notifica o seu arrendatário, tá
automaticamente renovado o seu contrato. Ou seja, pelo mesmo valor, pelo mesmo prazo, você arrendou por 5 anos, você vai ter que engolir aquele cara mais 5 anos pelo mesmo preço. Olha só que detalhe. E muita gente não sabe disso. Não sabe que você tem 180 dias antes notificar o seu arrendatário. E se passar esse prazo, já era. O cara pode ficar lá. Se o cara quiser e ele souber disso, ele fica lá e você vai ter que engolir ele. E é um problemão, um baita de um prejuízo também. Então, um contrato bem feito, ou ele pode amarelar na sua gaveta, lados, né? Ou ele pode salvar o seu negócio. Ele tem que estar muito bem amarrado, é isso. Muita gente não valoriza, mas eu ainda tô tentando também colocar na cabeça dos meus clientes que tem que contratar advogado para fazer contrato. Lógico que tem. É muito importante, advogado especialista, é importante. Porque quem vai arrendar tem os advogados deles que fazem... Usina, então, empresa, eles estão muito bem preparados lá de lá, né? Se o produtor rural não tiver preparado também, né? Com certeza. Ele acaba sendo engolido. Você entra ali pra fazer também essa parte dele, né? Pra fazer essa proteção realmente. Aí, ó. Tá vendo, né, produtores? Que estão precisando, ó. Fica a doutora Olímpia aí. Não só eu. Tem outros advogados. Mas que tem que estar no meio. Tem que estar sabendo o que tá fazendo, né? Tem que ter as especializações, né? Fora essas especializações, eu vi que você tem alguns artigos também que você publicou e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente sobre esses artigos que você fez, essas publicações. Hoje eu trabalho, o meu escritório trabalha em todas as áreas ligadas ao agronegócio, ao produtor rural, porque o meu objetivo é fidelizar o produtor rural comigo, né? Se ele chega até mim com um problema ambiental, um problema tributário, não sou eu que vou fazer. Eu não vou me aventurar a fazer uma questão ambiental, uma questão tributária sozinha diretamente, porque eu não me considero apta, 100% apta a fazer isso. Eu tenho uma noção de tudo que envolve, porque eu fiz eu fiz cursos bem amplos, né? Mas não é a minha área de especialidade que eu sou expert. Então, eu trago advogados parceiros que só fazem essa área. Por exemplo, um tributarista. Sim. Que ele só faz a parte de tributo, só faz planejamento tributário, entende tudo de tributo. Então, eu trago ele comigo. Aí eu chamo um advogado parceiro, e o cliente confia em mim, ele é meu cliente, mas eu tenho um especialista que me ajuda, aí eu faço em conjunto, pra gente poder levar o melhor trabalho, né? Com certeza. Porque se quem sabe tudo não sabe nada, né? Então, exatamente. Por mais que eu sou não é especialista, não. Eu sou pós-graduada em Direito Aplicado ao Agronegócio, que abrange todas as áreas. Eu não posso fazer tudo que tá ali dentro. Então, parte ambiental, parte tributária, toda essa parte. Agora, parte de família, o holding também, quando é muito complexo. Apesar de ter feito curso, eu trago gente que só faz isso comigo, porque eu quero... a gente tem que trazer o melhor resultado para o cliente, né? Você tem um time bem vasto ali em determinadas situações que você tem entendimento, mas você prefere pegar o seu entendimento e trazer outras pessoas específicas para te auxiliar ali. É isso. Eu acho que assim o trabalho flui melhor. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu fui participando de vários eventos, congressos, então fui conhecendo muita gente. Na minha cidade é difícil a gente... hoje eu tenho um parceiro lá que é até professor, mas é difícil a gente encontrar onde a gente está. Geralmente tem pelo Brasil, por exemplo. Eu vou falar de regularização fundiária. Onde estão os melhores advogados de regularização fundiária? Eles estão lá no norte, Piauí, Tocantins, porque lá tem problema com isso, né? Então, os melhores vão estar lá. Então, eu procuro trazer os melhores que são da minha confiança, né? Que eu sei que são bons e que são confiáveis. Você pega o contato, tudo. E eu vou estar acompanhando. Então, para o meu cliente saber... o meu cliente confia em mim. Eu sei que aquele advogado é bom. Então, como é uma questão muito de confiança, eu pego a parte técnica dele, mas eu também tô ali acompanhando, né? Então, é assim que eu vou fazendo, é assim que tem dado muito certo. A parte de endividamento rural é o que eu faço, assim, sou eu. Eu que tô sozinha ali, eu só pego um pessoal do financeiro para me ajudar. A taxa tá muito alta disso aí? Pessoas, sim. Muito. Tá assustador. Ano passado, eu fiquei assustada com tanto... a demanda foi muito alta. Teve um problema muito grande com pecuaristas, porque antes eram mais agricultores que me procuravam, porque eles dependem muito do clima, né? A questão climática e tal. E pecuarista é uma atividade um pouco de menos risco. Só que em 2024, se não me engano, agosto, foi uma queda, assim, abrupta e gigantesca no preço da arroba do boi. Acho que foi a pior, segundo os analistas, acho que da FGV,
foi a pior nos últimos 20 anos. Então, foi um cenário muito ruim para o pecuarista. E quando você tem uma queda de preço assim, e você não está conseguindo fechar a conta, você, por exemplo, se ele comprou uma vaca por 1.000, quando ele foi lá no banco, ele pegou um dinheiro para comprar a vaca, para aquisição de matrizes, por exemplo. Pagou 1.000 em cada cabeça de vaca, na época que ele comprou. Estava na época da alta, né? Vamos supor. Ele não sabia, mas estava na época da alta, pagou 1.000. Aí, daqui 2 anos, ele tem que pagar o crédito que ele pegou. Então, ele tem que vender essa vaca e pagar. E aí, se ele pagou 1.000 e vendeu por 800, a conta não fechou. Sem considerar custo de produção, tudo o resto. E se há uma situação dessa, o banco é obrigado a prorrogar. Não é uma opção. Não é que o gerente vai ser bonzinho. Ele é obrigado por lei. Com certeza. A lei diz, tem uma súmula do STJ que diz que não é uma opção do banco. Se o produtor rural comprovar que ele não conseguiu, se ele teve um problema climático, uma dificuldade de comercialização ou um fator alheio à vontade dele que prejudicou e por isso ele não vai conseguir honrar aquele pagamento, o banco tem que dar mais prazo para ele. E tem que dar o prazo, não é 1 ano. Tem banco que fala, vou dar 1 ano. Não é 1 ano, às vezes 1 ano não vai ser suficiente para ele se recuperar. Então tem que dar mais tempo. A gente tem que comprovar isso no banco. Esse assunto ele é muito interessante porque as pessoas acham que o banco vai tomar aquilo dele se ele entrar uma certa dívida. Muitos vendem, Gabi. Eles vendem gado na baixa, tendo prejuízo para pagar o banco. E aí ele não vai repor. Isso, aí ele não repõe. Como que um produtor rural vai vender gado e não vai comprar, não vai repor e vai continuar na atividade? Lá ele vai sair da atividade, ele vai ser obrigado a deixar a atividade. E é o que a lei quer proteger. A lei quer que o produtor rural continue na atividade. A gente precisa que ele, que sabe o que ele está fazendo, continue na atividade. Sim. Não quer que a fazenda vai para o banco. O banco não sabe produzir. Então, quem sabe o que está fazendo, quem é bom naquilo que faz, tem que continuar na atividade. Porque o Brasil precisa disso. Todo mundo precisa se alimentar. Hoje, se a gente pensar, em 1970, a gente importava alimento. A gente não tinha arroz, a gente não tinha arroz e feijão, não tinha o básico. E o alimento era muito caro. A inflação era gigante. Imagina, a gente importar alimento, a gente tem que comprar, pagar a taxa de dólar, pagar um monte de coisa. Imagina como o alimento chegava caro na mesa do brasileiro. Hoje, a gente, além de ser autossuficiente, a gente tem uma produção... a exportação? A gente produz para todo o nosso país. Nós somos autossuficientes. A gente abastece, né, o nosso país. E além de abastecer, a gente ainda exporta. Olha só que coisa maravilhosa. Então, tudo isso foi por conta desse subsídio do crédito rural, foram as coisas que foram evoluindo. Esse aporte, né, governamental, as novas leis que vieram. A lei do crédito rural é de 65. Em 70, nós deixamos de precisar de importar alimento. E hoje a gente é o maior exportador de commodity agrícola, né? E ainda com muita falha, né? Com muita dificuldade. Olha só como o nosso produtor rural é um vencedor, né? Sim. Porque consegue fazer... Tudo isso com pouco, né? Com e ainda toma paulada, o tempo todo. É que o Papai do Céu é muito bom, hein? Porque tem hora ali que você fala, igual, pega aquela geada que deu em 2020, eu acho que foi 2022 que deu uma geada braba, que deu uma caída na soja. Nossa, você imagina o produtor que fez um empréstimo lá de milhões? Imagina. Porque é defensivo agrícola, é adubo, aí é hora de combustível de máquina, é a hora da máquina ali em si, aí você vai ter que fazer manutenção depois nela. Então tem vários fatores que influenciam ali na produção. E até chegar no consumidor final que está nas nossas mesas. E o povo não entende. E aí depois quer cair matando, falando que não paga. Mas você não vê o sofrimento que é ali do produtor em si, todas as dificuldades que é passada ali para cada produtor, né? E as pessoas precisam entender que é direito deles não pagar. Tá na lei. E isso não é porque o legislador é bonzinho, o banco é bonzinho. É porque precisa. Já pensou todo mundo sai do campo? Acontece o êxodo rural de novo, aí começa a criminalidade, aí volta todos os problemas que a gente, né, já passou por isso um dia. Então não é por acaso, né? As coisas foi vindo de uma evolução, né? Por isso as coisas são assim hoje. É tudo falta de conhecimento, falta de informação. E por isso que a gente tem que continuar insistindo, né? E levando a informação e falando o que de fato acontece. E esse lado seu, isso é muito bacana. Porque muito demais. Pro pessoal saber que tem pessoas que não são da área diretamente, mas se preocupam e se especializam para poder defender realmente o pessoal que está ali na linha de frente, na produção ali.
Eu fico inconformada. Eu sou uma apaixonada pelo agro, eu conheço a atividade dos produtores rurais, eu sei a paixão que eles colocam naquilo e eu sei a tristeza que é um produtor rural ter que sair da atividade, ter que vender uma fazenda ou perder uma fazenda para o banco. É muito mais do que só uma profissão, sabe? É toda uma história que está por trás, sabe? Imagina, Gabi, você não tem toda uma história lá no Aras Terra de Santa Fé? Mais de 10 anos. Não é? É que não te remete a boas lembranças da sua infância, muita coisa boa. Sim. Você imagina o tanto de gente que por desconhecimento, por falta de informação, perdeu a sua propriedade rural, o seu aras, o seu rancho, enfim, a sua chácara, porque não sabia que não precisava pagar naquele momento, que ele poderia pagar num melhor momento e preservar a sua atividade. Então, a minha grande luta hoje é que essas pessoas não percam um patrimônio se há uma viabilidade no negócio. E a lei diz que eles podem prorrogar e o banco tem que aceitar. Só precisa de mais um prazinho? A minha luta é para que a fazenda fique na família, para que eles consigam se reerguer e continuar produzindo. Mas e consegue, pô, consegue, porque tem gente que você tem um ano de carência, né? O crédito rural te permite um ano de carência ali após que você faz o empréstimo que ele é liberado, né? Alguns têm 2 anos de custeio, mas aí tem que pagar de uma vez só. Mas imagina esse exemplo que você falou da soja, que perdeu, daí veio essa geada aí muito brava e perdeu toda uma produção, quase que 100%. Quantos ciclos, assim, quantas safras que ele vai precisar para se recuperar desse prejuízo? Não é? Agora também a soja está em baixa, né? O valor da saca da soja ali deu uma baixada. Então, você imagina, o valor que era antes, o valor que é hoje, tem a depreciação ali e tudo mais. Vamos colocar aí que o empréstimo, que ele vai ter que fazer um novo empréstimo para sanar aquele do antigo ali e começar a produzir novamente. Para fazer um novo ciclo. Esse novo ciclo ali, se o cara não tomar cuidado, ele faz uma bola de neve. Sim. Faz uma bola de neve. E muitos fazem uma bola de neve e acabam indo para recuperação judicial. Ou até mesmo tem gente que tem medo de investir justamente para entrar numa dívida. Só que, sim, muita gente não gosta de pegar recurso em banco, tem medo. Só que se a gente souber pegar com inteligência e com estratégia, isso é muito bom. Porque você imagina, hoje a Selic acho que está mais de 13. Então, se você coloca... Se você pega o seu dinheiro, o seu recurso próprio e põe no banco para render e toma um recurso de um Pronamp a 8%, você vai estar lucrando. Olha só. Então, você trabalha com recurso, né, que o recurso subsidiado do crédito rural e põe o seu para render. Então, tudo isso é o que a gente tenta trabalhar. É 5% aí em cima. Então é muito mais interessante, não é? Com certeza. Por mais que seja o ano 5% ali, mas dependendo da operação que você for fazer, não te paga nem isso. Não te paga 1% ali, ué. Dependendo da operação que você estiver fazendo, vai pagar menos que 1%. Sim, e o crédito tá ali para ser usado. Vocês não concordam? O crédito tá ali disponível e tal para ser usado. Se você não precisa... para ninguém se endividar, gente. Usar com estratégia. Com consciência, né? Com estratégia. Procura alguém que entenda para você fazer um negócio desse. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é receita de bolo, não. É só uma base de cálculo aqui grotesco. Uma base de cálculo. Exatamente. Uma base de cálculo aqui grotesca aqui. E cada caso é um caso, né? Pelo amor de Deus. Por isso que tem que contratar consultorias para trocar ideia, fazer conta, certeza, né? Mas mesmo as pessoas que fizeram a estratégia, teve a condição certinha, mas chegou num certo período aí que deixaram de pagar, não porque não quer, porque realmente houve algumas situações, ainda mais que tudo está aumentando, né? Então, às vezes não conseguiu pagar. Então, ele tem que saber que se ele comprovar a dificuldade que ele teve, ou uma quebra de safra, ou uma dificuldade de comercialização, só que tem que se preparar, tem que munir de documentos, sabe? Não adianta chegar lá no banco, conversar com o gerente, falar, eu quero prorrogar, não sei o quê. É muito inseguro, né? Isso aí é ruim. A gente tem que primeiro consultar alguém, comprovar. Desde lá de trás, você deve ter um parceiro na fazenda, às vezes um agrônomo, um zootecnista, viu que está com um problema, deu problema na sua, vamos supor, na parte da agricultura, deu quebra de safra, precisa comprovar com laudo agronômico. Tem que comprovar o que aconteceu ali, que deu quebra de safra, faz um laudo. Se foi problema de gado, ou sei lá, se teve alguma... Agora...
Lá no Mato Grosso do Sul, teve gado morrendo porque muita gente perdeu, deu um problema lá, uma seca muito, muito brava, assim, perdeu pasto e pasto, teve gente que morreu, sabe? Então, isso também é falta de planejamento, né? Porque a gente tem que... a gente sabe que todo ano tem seca, mas essa diz que foi fora de base. Tudo isso se perde por raio, por alguma doença, ou se não conseguiu pagar, igual aquele exemplo que eu dei comprou mais caro, depois vender mais barato, tudo isso tem que ser comprovado. Laudo financeiro, laudo técnico, tem que estar muito bem munido de documento e fazer um requerimento bem elaborado. Se chegar no banco preencher aquele modelo pronto que eles dão de requerimento, que lá, muitas vezes, pode ser um tiro no pé. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Existe a possibilidade, mas a gente tem que fazer da forma correta para garantir o direito. Bem burocrático, né? Esses processos. Bem burocrático. Para você conseguir o crédito, ele já é muito burocrático, extremamente. Pra você ainda passar ele a rolar um pouco mais, nossa. Exatamente, tudo isso. Essa parte eu não sei, é contigo, mas eu acho que deve ser pior ainda do que você conseguir fazer o crédito ali. É tipo aquilo, você tem que fazer, às vezes precisa de um projeto. Tem um projeto que você faz para conseguir o crédito, né? Do projetista. Aí você vai ter que fazer um projeto para prorrogar também. Você já fez esses projetos? Pra Caixa Econômica e pro Banco do Brasil. Nossa, você tá doido. Uma caralhada de documentos que você... E eu acho que coisa que o produtor rural não gosta de papel, né? Não. Por isso que ele tem que passar pra gente nessa parte. Né? Porque senão eles não leem, assinam qualquer coisa. E aí tá o perigo. Por isso que existe advogado, gente. Cara, mas olha, você começa a fazer aquelas análises de documento, aí falta documento, aí você pega e exige, fala... Aí muitas vezes o produtor tá na correria, fala, vê com o escritório. Aí o escritório vai te passar. Aí falta, pede autorização pro proprietário, vai, vem. É uma loucura. E às vezes já passou o prazo, aí já venceu. E aí o banco começa a querer executar. É uma loucura. Por isso que a gente tem que pensar bem antes, se preparar antes com os laudos, com os documentos. Mas isso aí a longo prazo, demora esse prazo que você faz? No caso, por exemplo, a pessoa tá lá, tá perdendo algum terreno, alguma coisa assim. O banco quer tomar. Ele entra com o advogado. Quanto tempo que demora para ficar tudo regular? Assim, depende Até muito. Você está falando aí de, por exemplo, quando ele manda para leilão e quer tomar, né? Exatamente, isso. Aí é porque já chegou no extremo, né? Se o produtor rural já está sendo executado pelo banco, não fez todo esse trabalho prévio aí para conseguir uma prorrogação e evitar que ele fique em mora e tal, porque a gente fala que quando ele faz isso, ele pode suspender a mora, né? Às vezes o juiz dá liminar, não deixa executar, então tem toda essa questão prévia. Mas muitas vezes eles não fazem. Já chegaram vários no meu escritório que já estava nessa fase. Sim. O executando e o banco querendo tomar. E aí depende muito da situação. Se você deu depende da garantia, na verdade. Que tipo de garantia você deu no banco? Você deu uma garantia de hipoteca ou você deu uma garantia de alienação fiduciária? Ou você deu uma garantia de penhor? Penhor do gado é a mais tranquila, é a menos agressiva. Sim. Hipoteca é a do meio. E a alienação fiduciária é uma garantia que você nunca deve dar. Se você deu uma garantia de alienação fiduciária, no outro dia o banco tomou. E é muito difícil o advogado... Aí você coloca o seu advogado numa situação muito complicada. Que às vezes... Deus que luz. Né? Vai conseguir se for pequena propriedade rural, se for algo, né, que comprovou, que tem que comprovar que a mora devia estar suspensa porque ele fez aquela preparação toda. Aí o advogado tem defesa. Porque senão nem defesa tem. O banco vai no cartório, não precisa nem do juiz. Consolida a propriedade e toma. Agora, se foi uma hipoteca, isso aí pode demorar uns anos. O advogado consegue defender na justiça. Tem muita tese que você pode falar, porque o leilão, ele vem às vezes com avaliação defasada. Como o nosso judiciário é muito moroso, o advogado esperto consegue usar das artimanhas legais que a lei nos permite, que a faculdade nos ensinou, de enrolar, né? Aquela você vai enrolando e aí o produtor rural vai ganhando tempo e a hora que ganhar tempo, ele ganha, às vezes tudo que ele precisa de tempo. Se ele ganhou tempo, às vezes você faz um acordo com o banco e evita que a sua propriedade vai a leilão. Agora, isso tudo você vai precisar se você não fizer essa preparação, se você tiver desavisado. Se você tiver com as coisas preparadas e tudo organizado, você consegue fazer, cumprir, você consegue fazer com o seu direito, valer o seu direito, né? Não precisa chegar nesse ponto. Chegar nesse ponto é uma situação muito mais difícil, mas há formas de a gente defender, né? Quando a avaliação está defasada, o preço está muito baixo, né? Tem muita coisa que a gente pode encontrar de erro, né, no edital de leilão, então ainda há defesa, mas é algo mais complicado. Mas eu já vi fazenda que demora 10 anos para ir para leilão. 5 anos. Hipoteca demora, porque o judiciário é muito moroso. Agora, a alienação fiduciária é um perigo. Aí é bem rápido. Vai embora. Aí perde mesmo.
Os projetistas aí também tem que tomar cuidado na hora de preencher lá, ué. Não deem alienação fiduciária. Se, você até pode dar uma alienação fiduciária se for uma condição muito favorável. É tudo uma contrapartida, né? Quando você vai negociar com o banco, eles vão te pedir uma garantia e você vai pedir em troca alguma coisa também. Por que eles vão aumentar os seus juros e você vai dar uma garantia de imóvel? Não. Né? Se eles querem segurança, você também precisa de uma contrapartida. Isso é a arte de negociar, né? Beleza, você quer uma hipoteca? Então reduz a taxa dos meus juros, me dá mais prazo, porque você precisa saber que você vai pagar. Ele está seguro. Se você não pagar, ele tem um patrimônio muito superior ao valor da dívida, garantindo sua dívida. Então você tem que ser esperto também, né? Pegar uma contrapartida e assim vai indo, assim vão saindo as negociações. Por isso que as negociações têm que ser feitas de uma forma muito consciente. E às vezes o produtor rural com a corda no pescoço, ele não consegue pensar dessa forma que eu tô falando, né? Então a gente tem que ter uma frieza, tem que ter calma, não tem que ter pressa, tem que ter muita paciência para você fazer um negócio bom, né? Uma boa negociação. Com certeza. Sim. E eles fazem ótimas negociações. Ótimas. Ótimo, só que você tem que saber negociar, né? Conhecer o outro lado, mostrar conhecimento. Mas ambos os lados sabem negociar, né? Sim. Um lado também do produtor ali sabe negociar. Não, eles, sem dúvida, eles são ótimos negociadores. Só que quando eles estão com a corda no pescoço, às vezes eles não têm clareza. Eles negociam bem um gado, mas eles muitas vezes não sabem negociar uma dívida. Porque ele tá cego, ele tá desesperado, ele quer pagar, ele não quer ir pro Serasa, ele não tá dormindo. Então, eu também pensava dessa forma, falando, esse vai sabe negociar muito melhor que eu, que sou advogada, que tô na área. Só que eles estão no meio do furacão. Eles não estão enxergando. Quem tá no meio do furacão não enxerga todas as possibilidades, sabe? Com certeza. Só quer saber de sair, né? Só quer saber de sair. Tem pressa de resolver. E esse é o perigo, a pressa. Eu acho que, igual você falou, muitas das vezes é melhor você buscar renegociar ali, igual você faz essa situação, do que você realmente pegar e sair vendendo tudo. Não, você vender tudo, você tá dando um tiro no pé. Porque aí, lá na frente, você tem outra dívida que você vai pagar com o quê? E o banco sabe disso. Ele sabe que pro produtor rural pagar, ele precisa permanecer na atividade. Se ele sair da atividade, é o pior cenário pro banco, porque ele não vai ter nada, ele vai pagar como? Então, o banco, se for um gerente capacitado, que tem um conhecimento do agro, ele sabe que ele precisa continuar na atividade, que é interessante para o banco também que ele continue. Até para ele garantir o crédito futuro, né? Senão paga agora e os outros que vão vencer para frente, né? Se ele tiver outros créditos. Tem que ser esperto, tá isso. Sempre vai precisar, né? É um ciclo, né? Sim. Muito dependendo quem for, né? Lógico, grandes produtores de gado, grandes produtores de soja, grãos em si, né? Não só soja, mas em grãos em si, sempre vai precisar. Sempre. Porque a operação é muito alta aí. E é bom manter um bom relacionamento com o banco, né? Mas uma dica que eu dou, não fique só com um banco, sabe? Porque se um dia você precisar estressar o crédito, se você, né, não conseguir pagar, e entre você e o banco, você tem que pensar em você, né? Na sua família e tudo. Então, pulverize seus débitos. Abra relacionamento com outros bancos. Se você é um cara que está ali, né, no meio do negócio, uma mulher de negócio que costuma tomar recurso, né, em banco, abra relacionamento com mais bancos e tal. Ele depois, quando você precisa, se você chegar num momento de crise e precisar repactuar a sua dívida, você vai ter que eleger quem são seus credores parceiros, que vão te ajudar, que vão continuar te financiando, porque pode ter certeza que vai ter muita gente que vai virar as costas para você. Por mais, pode ter aquele gerente que bate nas suas costas, que você acha que é seu amigo, mas não vai ser. Muitos não vão ser, e você precisa de parceiros. Você precisa para você resolver uma pendência, você precisa de outros para continuar te financiando. Senão você acaba saindo da atividade do mesmo jeito. Então, essa é uma dica que eu gostaria de deixar. Sempre tenha relacionamento com mais bancos, sabe? Porque aí você vai elegendo quem são os seus verdadeiros parceiros ali. Fica a dica aí. Fica a dica. É dica de ouro, viu? Conta mais uma dica aí pra nós. Já vou começar. Ó, o que não puder suprir aqui, vai tirar aqui agora. Vamos espremer, Vamos espremer aqui. A consultoria tá saindo, hein? Não, consultoria grátis aqui, né? Não, mas acho que é isso. A dica é sempre se manter informado, procurar ter conhecimento, né? Estudar, ver como que você pode resolver as coisas, não agir no desespero, né? Na ânsia de querer resolver, buscar conversar com mais gente, com advogados, contadores, agrônomos, zootecnistas, veterinários. Você precisa ter muito parceiro, trocar ideia, né? E sempre
não agir sozinho, né? Eu costumo dizer para o produtor rural endividado, você não está sozinho. É um momento muito difícil que a pessoa está passando e, às vezes, o que eles fazem é se isolar. Não compartilha o problema com ninguém, vai lá, fica trabalhando, se mata de trabalhar, sobe em cima de um cavalo, num trator e acha que isso vai resolver o problema dele. Não. Tem que encarar o problema de frente, por mais difícil que seja, e o quanto antes. Porque quanto mais você demorar, às vezes eles pensam, não, eu vou pegar mais um, vou cobrir o outro e tal, e aí faz isso da forma errada, vai virando uma bola de neve. E quando chega até nós, advogados, consultores e tal, o problema já está tão grande que está muito mais difícil de resolver. Então, quanto antes eles abrirem, compartilharem esse problema com outras pessoas, é muito melhor e é muito mais fácil de você conseguir uma boa estratégia de resolver da melhor forma, sabe? Então, compartilhem, não se sintam sozinhos, não tenham vergonha. Eu acho que hoje em dia meio que não é uma exceção, é praticamente a regra. Aquelas pessoas, aqueles produtores, aqueles empresários que estão passando por dificuldades financeiras, que estão endividados, e a grande maioria consegue sair da crise, vai se reerguer. Isso não é vergonha para ninguém. Isso é coisa de empreender, né? Do empresário, principalmente o empresário rural, né? Sim. Então, a gente tem que enfrentar a situação, tem que conversar, tem que contratar pessoas que sabem o que estão fazendo e não esperar a situação se agravar. Porque depois que se agravou e que virou uma bola de neve, aí vai ficando cada vez mais difícil de resolver. E fica. E é algo que dá para resolver. A gente tem casos assim, as chances de sucesso são enormes, mas quanto antes você tomar uma iniciativa, melhor. Caraca, uma baita de uma aula aqui hoje de jurídica aqui, velho. Uma baita de uma aula de jurídica. Espero que tenha ajudado. Eu espero até pra gente também, o conhecimento, que a gente coisa nem sabia. Muito motivo pra gente você querer abrir o água não pode por conta disso aqui. Também. Pra compartilhar conhecimento. Exatamente. Eu só queria pegar e dar mais uma espremida ali, ué. Pegar a consultoria. Ele quer aproveita que ainda tá gratuito. Daí para mais informações, eu passo meu telefone, meu cartão. Segue aí o arroba. Pessoal, não deu. Não, mas esse batidão aí. Não, mas eu tô à disposição. Eu queria parabenizar vocês pelo espaço. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu adoro levar esse tipo de informação, de compartilhar o que eu sei. E sempre que vocês quiserem compartilhar qualquer assunto, eu tô à disposição. É só me convidar. Foi separado algumas perguntinhas aqui. Ah, tá. O pessoal de casa aí mandou para você um pouquinho, né? Uhum. Uma delas é assim, ó. Produtor rural, pessoa física, pode pedir recuperação judicial? Você comentou um pouco aqui, mas se quiser comentar um pouquinho mais, pode estar falando. Pode. Não é só empresa. Antigamente era só empresa. Quem tem CNPJ que pode pedir recuperação judicial. Hoje não. O produtor rural, pessoa física, pode pedir recuperação judicial. Parece estranho, uma pessoa física. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que se inscrever na junta comercial um dia antes dele entrar com o pedido de recuperação judicial. Basta isso. Mas aí ele tem que, pelos balanços dele, pelo livro caixa do produtor rural e tal, comprovar que ele está há pelo menos 2 anos na atividade. Ele estando há 2 anos na atividade, se inscrevendo um dia antes na junta comercial, ele pode pedir recuperação judicial. E recuperação judicial também é uma excelente alternativa para quem não conseguiu resolver com renegociação de dívida. Quem já deixou a coisa tumultuar demais, casos muito mais complexos e muito mais difíceis de resolver, que precisa de um deságio muito grande, né? Um desconto muito grande, um prazo muito maior, que a gente não consegue solucionar pela renegociação, esse alongamento que eu comentei com vocês. Aí, se a gente constatar que é o caso de recuperação judicial, é uma possibilidade também para ele continuar no negócio e não precisar acabar com o patrimônio da família, né? Aí tem uma outra aqui, ó. Qual a diferença entre renegociação de dívida e recuperação judicial? Basicamente isso que eu falei. A renegociação, a recuperação judicial é algo muito mais complexo, muito mais estruturado, é um procedimento muito mais caro, né? Porque você tem que pagar um processo de recuperação judicial, advogados, administrador judicial, que geralmente é acho que de 3 a 5%, né, do valor da sua dívida. São dívidas que costumam ser tipo 20 milhões, 30, 40, né, às vezes muito maiores. Então é um procedimento mais caro, mais complexo, e você vai fazer uma renegociação meio coletiva, sabe? Você chama seus credores para uma mesa de negociação, que chama Assembleia Geral de Credores, e quem vai aprovar o seu plano são os seus credores, não é o juiz. O juiz vai homologar.
mas você tem que conseguir a aprovação da maioria dos seus credores. Tem várias classes, que é a classe trabalhista, a classe dos bancos que tem garantia real, aqueles que são os quirografados, que está na classe 3, que não tem garantia. Então, é um negócio muito mais estruturado. A renegociação é isso. Você conversa vai por banco, contrata uma consultoria e vai alongando individualmente aquelas dívidas, renegociando banco por banco, sabe? A recuperação não. Você depende da aprovação dos seus credores depois de um plano. E por isso que o seu forte é mais consultoria também. De você, pelo menos, levar até o caminho, onde vai fazer. Eu faço muito mais renegociação, alongamento do que recuperação. Eu tenho uma recuperação judicial em andamento, porque não foi possível a gente resolver, também já estava assim, não tinha mais saída. Sim. Ou ele ia, assim, quebrar, ou a gente precisava de entrar com a recuperação judicial, porque não tinha mais como, sabe? E aí a gente faz um diagnóstico todo para concluir o que é melhor. Nesse caso, o diagnóstico apontou que uma recuperação judicial era um bom caminho, poderia ser exitosa. Então, eu tenho uma recuperação judicial em andamento. Os outros todos que eu tenho é renegociação de dívida. A gente consegue resolver renegociando e alongando. E é menos risco também, né? Sim. Fala um pouquinho agora pra gente da questão equestre, que você também faz parte da advocacia equestre, que você faz a alocação do alvará. Explicar um pouquinho mais para as pessoas. Acho que antes de mim aqui, vocês estavam até conversando, eu peguei um pouquinho sobre essa questão polêmica de maus tratos e tal, né? E por coincidência, quando eu me formei na faculdade de Direito, a minha monografia, o meu TCC foi sobre isso. Olha, como eu ainda não tinha essa disciplina do direito agrário aplicado ao agronegócio, eu não conseguia aprofundar, eu tinha direito ambiental. E meio que tudo era meio direito ambiental da parte da ambiental, assim, não da agroambiental, porque hoje a gente chama de agroambiental, né? Quando a gente fala da sustentabilidade pro agronegócio, não dessa sustentabilidade que as ONGs enxergam, né? Que eles, né, de uma forma muito deu uma respirada ali agora complicada. Eita, lá vem. Acho que não é um tema para hoje, mas na minha faculdade. Pode falar. Mas na minha faculdade eu falei sobre isso. Eu falei sobre a constitucionalidade, é quase um trava-língua, mas a constitucionalidade dos rodeios e das provas equestres. Eu fui assim, um pouco. Meus orientadores disseram que eu era louca, né? Que eu não ia encontrar material para defender essa tese e que eu poderia reprovar na faculdade. Mas eu assumi esse risco. Primeira pessoa você nem provar pelo TCC. Se você não arriscar, você nem ia saber. Não é? E eu queria falar, eu queria debater, né? Eu queria apresentar um tema que eu acredito, sabe? Que eu, eu me enfrentei e até a minha mesa, né, de avaliação era um juiz, um promotor, e eu fiquei até com medo. Falei, nossa, o que vai sair dali, né? E o meu orientador era uma pessoa mais do interior, que conhecia de cavalo, então ele me ajudou bastante. Na época, eu mandei um e-mail, não sei se foi um e-mail ou uma carta, pro advogado do grupo dos independentes de Barretos. Porque eu não encontrava. E ele me respondeu assim, na hora. Ele foi super parceiro. Você nem esperava. Não esperava. Eu fiz um teste. Eu falei, vou mandar, ver o que vira, né? E aí me mandou um dossiê com todas as ações, os processos que ele venceu na justiça, os laudos veterinários, tudo para me ajudar a comprovar que, tecnicamente, pela medicina veterinária, não há maus tratos, né? Foi assim, bater um martelo, não há o que falar que no rodeio causa maus tratos. Tinha vários laudos técnicos comprovando. E na parte jurídica, eu também mostrei que a gente tinha várias leis, né? Tem um artigo... Hoje, depois disso, virou lei federal, né? A gente tornou o patrimônio cultural e material do Brasil, está na nossa Constituição Federal, mas já tinha leis federais antes. Então, a gente tem o amparo jurídico e o amparo técnico. E eu provei isso na minha monografia. Legal, porque não sei se você lembra, numa época um pouco antes da pandemia, que as provas que a gente participava dos Três Tambores tinha que ser, às vezes, até cancelada, porque entravam os defensores de animais. Uhum. E você entrando um pouco nesse assunto, eu acho que era falta de conhecimento, às vezes, desse pessoal. Com certeza. E ele já entrava e a juíza lá de tal cidade já cancelava. Com certeza, Gabi. E principalmente, se a gente tinha problema aqui no interior, na nossa região, que é uma região muito mais rural, as pessoas conhecem muito mais, né, dessa parte. Você imagina na região de São Paulo. Sim. Vários rodeios cancelados lá, não conseguia ter prova. Gabi, imagina, qual a dificuldade de alguém entender que na prova de tambor não
não há maus tratos. É algo muito óbvio, mas é pra gente. É algo óbvio pra gente. Por isso que a gente precisa de gente capacitada, tanto na área jurídica como na área, né, técnica, pra mostrar que não há, que isso aí é um tabu da cabeça. É a mesma coisa. É uma questão ideológica. Não passa de uma questão ideológica. Porque a gente consegue provar. Eu lembro que eu acho que a gente estava até em Avaré. Que a gente tinha acabado de chegar lá. Não vai ter... Acho que é da prova de laço, alguma coisa assim, gente. Caraca. Aí o juiz da liminar acaba com o evento, aquela correria. E é uma cidade onde os turistas, querendo ou não, dava lucro para a cidade. Porque como era a BQM ali em Avaré, então vinha gente do Brasil inteiro. Então imagina, a cidade também perdia até um pouco de dinheiro. Eles não perdia muito, né, Gabi? Perdeu muito depois que tiraram os eventos de lá, né? Sim, muito. Nossa. Foi tudo para Araçatuba. Porque Araçatuba a gente tinha segurança jurídica para poder ter os eventos. Porque imagina, como é que você vai investir, fazer uma prova, toda aquela preparação, né? E o pessoal vem de longe, do outro lado do Brasil e do nada cancela. Tinha gente veio de fora. Muita gente de longe, né? Era de longe. Até dos Estados Unidos o pessoal vinha para cá. E aí, com que cara que fica a organização, né? Também é parceria junto com a BQM, né? A Aqua, né? Que é do Quarto de Milho também, só que lá dos Estados Unidos, né? Sim, mas e aí, a gente... desde então, quando começou a pandemia, tem um deputado federal que trabalhava, que era considerado patrono dos rodeios das provas equestres. E eu compartilhei esse meu trabalho do TCC com ele, com a assessoria dele, e a gente foi divulgando. Aí foi quando ele conseguiu fazer tornar o rodeio patrimônio cultural e imaterial do Brasil, para evitar que vinham essas normas, tipo, juízes de comarcas de cidades aí, e soltando... Lá, nunca viu totalmente urbano, não sabe a diferença de um boi com uma vaca, sabe? Não tem noção. E aí, soltando liminar. O do boi e fala, nossa, os peitos ali da vaca ali. Mais ou menos aquela conversa de que o sedem aperta o testículo, que não sei o quê, e blá, blá, blá. Uma conversa fiada. Se você ver a petição, eu já vi várias. A petição inicial das ONGs que elas apresentam, Gabi... Quanta besteira. É muita besteira. Eles pegam fotos de outros países, tipo coisa de tourada. Você não tem noção. É um trem mais. França, Brasil. Eles pegam junto, como se fosse aqui no Brasil, sabe? É lógico. A gente nós não podemos ser hipócrita também, que em qualquer esporte, em qualquer modalidade, em qualquer coisa que você for fazer, tem pessoas ruins e pessoas boas. Pode ter gente que vai maltratar algum animal, mas isso é exceção. E quem faz tem que ser punido, para não prejudicar o esporte. Até mesmo que a gente for competidora, tem a regra. Então, por exemplo, a gente está lá com uma espora. Se cortou o cavalo, a gente é desclassificada. Você perde sua inscrição. Se uma pessoa bater num cavalo na frente de todo mundo, ele é expulso, mas não é de um dia. São vários períodos de prova que ele não pode competir. Ele perde a licença dele ali, então, né? Assim, o cavalo ainda pode correr, mas a licença do cavaleiro ali... Isso é muito feio, né, Gabi? Muito. Nós, da prova, a grande maioria das pessoas que trabalham com cavalo, nós enxergamos como um parceiro, sabe? Sim. Como um companheiro. Eu lembro na minha época de estudante, eu não tinha o dinheiro para comprar minhas coisas, eu comprava o cavalo, fazia as coisas, sabe assim, investia mesmo, queria ver ele, o bem-estar, tudo do bom e do melhor. É um amor que a gente não consegue nem explicar como é. Mensurar ali, né? Porque a gente que é criadora de cavalo é um amor tão grande que a gente tem um cuidado muito, até demais. Eu falo assim, eu trato os cavalos melhor que eu ainda. E aí depois vem esses defensores e falam, como assim? Aí o tanto que a gente gasta com suplementação, alimentação, veterinária e manejo todos os dias. Aí quando a gente vai no local, quer bloquear porque fala que está maltratando. Não, eles acham, os defensores que tapados, eles acham que a gente não tem direito de montar no cavalo, sabia? Eles acham que o simples fato de você montar um cavalo é maus tratos. Mas isso é só que eles os cavalos nasceram para isso, eles gostam do que fazem. Essa questão do rodeio, na época que eu pesquisei sobre isso, era impressionante. Por isso que tem genética. O cavalo nasceu para aquilo, o boi nasceu para aquilo. Não adianta você pegar um cavalo que não tem uma genética, que não gosta de fazer tambor e forçar ele a fazer tambor. Não faz. O animal pesa mais de 600 quilos, a gente não tem domínio sobre ele. Ninguém consegue forçar um cavalo a fazer uma coisa que ele não quer, né? E, por exemplo... Nem um boi. Ele vai pular porque ele tem genética de pulo. Tem boi que não vai prestar para pular em rodeio, porque não é dele. Não é a aptidão dele. Cada um trabalha com uma coisa. Eu trabalho, você trabalha, todo mundo trabalha. Agora, o cavalo... ele não tem o jeito de trabalhar também, de fazer algo que ele gosta, eu enxergo dessa forma, mas parece que muita gente não consegue enxergar. Exatamente.
né? E outra, antes de a gente entrar também no mercado do cavalo, a gente estuda quantos quilos que a gente pode colocar em cima dele. Então, a gente trabalha, a gente avalia o quê? Você, que é tecnista, sabe. Avalia o tamanho do cavalo, o tamanho da cernilha, o peso dele, depois faz uma proporção de quanto ele pode estar ali. Subindo aqui em cima, acho que dá o quê? Uns 30% do peso dele, que dá o quê? Acho que uma pessoa acima de 70 quilos pode. Uhum. Isso Ou vai até impactar mais. no bem-estar dele e também no animal, resultado na também, questão né? Que ele também vai... até da coluna. O cavalo sobreviver um pouco mais. Então, Então, abaulado, né? Só que falta de o que estudo. falta é isso, Gabi. O que falta é estudo, informação, né, João? As pessoas... É muito fácil falar, né? Falar, tem papagaio, fala. As pessoas vão... Quer esse negócio de internet, o eu trem... acho que esse pessoal que fica muito aí no mimimi e tal, por que não pega aquele povo lá que tá ficando meio doido e quer se fazer de animal? Pega e vai cuidar daquele povo. tem gente que... Cuida do mental daquele povo lá. Cada uma que a gente vê, né, rapaz? Olha que onde nós vamos parar? Os nossos avós, o povo antigo, deve estar virando no túmulo. Certeza. O que tá acontecendo com o mundo? O povo é chato, é muito mimimi, né? Que loucura. Ah, pô, não, os avós nossos, ele deve estar falando, vamos acabar com tudo isso daí, ué. Fala, ô, papai do céu, derrama ali um trem ali e acaba com esse povo tudo, porque não é possível. Daqui a pouco todo mundo vai ficar sério, ninguém come mais carne, as coisas não vão funcionar, mas o mundo vai acabar, porque vai fazer o quê? Né? A gente tem que, lógico, modernizar, pensar no bem-estar animal. Isso aí isso aí é evolução. Isso aí eu tô 100% de acordo. Mas é isso, nada mais do que isso. Evoluir, cuidar do bem-estar e seguir a vida, né, gente? Com certeza. Fazendo o que cada um tem que fazer, os cavalos trabalhando do jeito que assim, a gente trabalha, os cavalos trabalham. Cada um tem que fazer então, o que for Desde o nascido pra limite de fazer. cada um. Se alguém que... Cada um tem uma vocação, a aptidão, os animais têm a vocação deles, a aptidão também. Se alguém quiser cancelar uma prova aí, a gente tá com uma advogada. Não, se quiser. Não podemos deixar mais. Tem que parar com essa patifaria. Contratem um advogado que sabe, né? Vou colocar. Tem que colocar no papel e tem que ir lá falar pro juiz ainda. Senão muitos nem leem o que tá escrito. Tem que ir lá despachar, explicar e desenhar. De preferência, colocar em negrito ali. Em amarelo, sabe aquele grifo assim? Porque é muita questão de ideologia. Tem gente que não quer enxergar. Quer enxergar. Eu lembro do... E aí vai igual piolho, só vai pela cabeça dos outros. Eu lembro que várias provas estavam sendo canceladas, aí a gente ficava pegando a foto e postava. Fora Luísa Mel. Nossa, aquela é uma alienada, senhor. Aquela é verdade. Ela foi um problemão pra gente. Eu compartilhei vários fora Luísa Mel. Eu ficava postando lá. Opa, Acabou nosso tempo. Mas é assim mesmo. Eu juro por Deus, eu lembro que eu pegava umas fotos de cavalo, ficava e a gente mandava pra todo o pessoal do tambor, do laço. Não, ela foi um carro, um sapato mesmo, né? Aquela foi. Total. Que dó, ela sumiu, né? Tá sumida, desapareceu aquela mulher. Desculpa aí. Mas vamos lá, fala uma palavra de fé pra nós. Ah, peraí, a gente não pode esquecer do 153. O quê? Gente, calma, eu tô desprevenida pra esse bate-bola aí. Eu não sei fazer bate-bola, eu tô desprevenida. Não pode esquecer do 153. O que é esse 153? 153 é um restaurante que tem aqui na cidade, um restaurante 153. Tem café da manhã. Café da tarde, jantar. Faz também café da manhã. Mas nós vamos lá hoje, é isso? Vocês estão me convidando? Tá aqui já. já Eles vieram até a gente. Cadê? Atrás de você aí, ó. Meu Deus, uau, chique. Folhados, tem canapés. Nossa, é muito bom. Já quero, a gente já pode comer então. Acabando aqui, A gente pode já pular o vai. bate-bola. Eu tô pensando até agora na palavra de fé que eu vou falar. Você me deu um tempo pra pensar. Você me deu um tempo pra pensar, mas acabou meu repertório, eu não sei. Tô brincando. Consegui deixar advogada. Ele me pegou no final. Achei que eu fui bem, agora não sei as palavras de frente com o Gabi. Tá vendo? Boa. Depois dos cancelamentos agora. Agora que eu tô de frente com o Gabi, tô desprevenidaço. Se alguém me processar, tem uma advogada. Não, eu tô brincando. Vai lá, vou tentar. Pode ir. Mano, só palavrinha de fé, então. Deus? É uma palavra de uma palavra? Palavras, Um frases, o conjunto. conjunto.
um conselho, o que você quiser. Comprar um fechamento, assim. Deixa eu pensar. Um conselho que faz parte um pouco da minha jornada, dessa história que eu tô contando para vocês. Eu acho que a gente tem que acreditar em si, sabe? Muita gente, quando você decide fazer alguma coisa e tal, vai falar, você não é capaz, não mexe com isso é muito arriscado. Mas se você acredita em você, confia em você e corre atrás daquilo que você quer, não há chance de dar errado. Pelo menos com honestidade, caráter e dedicação, eu acho que é a senha do sucesso, sabe? Com certeza, com certeza. Isso. Muito bom. Bom, É isso. Eu quero agradecer pela sua recepção, pelo seu assunto, pelo seu conhecimento, que acredito que até mesmo a gente criou vários conhecimentos que a gente não sabia, pessoal de casa, acredito que aí tá gostando muito do assunto. E a gente vai ter mais papos por aí. Com certeza, com certeza. Vai ter mais convite também, então agradeço a sua participação. Né, já a participação do João também. Obrigado. O pessoal da casa. Olha, agradecer aí, primeiramente a ti. Sim. Pela você se disponibilizar do seu tempo aí, porque realmente foi, olha, bacana demais, muito conhecimento. E também mostrar para o pessoal de casa como que é o funcionamento na parte jurídica desse lado do agro aí, que muita gente não entende e acaba desmistificando muita coisa também sobre o agro aí na parte do direito, né? E até ajudando os produtores rurais, né? Uhum. Então, acho que o nosso intuito foi realmente esse, de fazer o nosso podcast aí voltado para o agro, para trazer pessoas que também têm entendimento, suas histórias de vida e o potencial de cada um aí dentro da sua área aí e fazer essa diferença. Por isso que te agradeço aí, agradeço também a Gabi e... Sim. O Agro é Pod, o Agro é Cast, o Agro é tudo. Obrigado. Obrigada, Tchau, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Gabi.